Ora, muito boa noite. Como já viram aqui em slide o tema, aspectos da aura de acordo com o seu estado vibracional, cor, cheiro e forma. Eu estou um pouco rouco, espero que seja compreensível. Então, encontramos no dicionário OAS a definição da aura para a psicologia como sendo suposto campo de energia que irradia dos seres vivos. A aura é considerada por diversas culturas, religiões e linhas de estudo espiritualistas como um campo de energia extrafísica que envolveria os seres vivos. No livro Mensagem do Astral, o espírito Ramatiz refere que cada átomo está interpenetrado e envolvido por uma aura atómica, que é o produto dos movimentos e a irradiação dos elétrons que giram velozmente em torno do seu núcleo. As moléculas, por sua vez, sendo compostas de átomos, também possuem a sua aura mais ampla. Sucessivamente, tanto quanto aumenta o número de moléculas, crescem também a mesma proporção no volume e a potência da aura, formando-se de células, tecidos e substâncias em todos os reinos. Por fim, esse crescimento vem a formar a aura radiativa do inseto, do condor ou do homem, assim como a aura radiativa da semente, da árvore, da floresta ou do grão de areia ou do Himalaia. Aqui o que podemos ver na imagem, não é? Portanto, ali os elétrons em volta a girar em volta do núcleo vão criar um campo magnético. E o primeiro aspecto da nossa aura, portanto, é precisamente o campo magnético que é gerado por essa radiação dos elétrons. Depois há outros aspectos, no caso do ser humano, que influem na aura, mas já vamos a seguir. Podemos considerar a aura como sendo o campo magnético e eletromagnético gerado pelas irradiações energéticas emitidas por todos os corpos, inorgânicos e orgânicos. Isto quer dizer que, por exemplo, todos estes corpos que nós temos aqui, não é? Seja o vidro, seja este microfone, o computador, portanto, as cadeiras, portanto, todos os corpos têm um campo magnético. Magnético, não é eletromagnético. No ser humano, a aura é descrita como uma projeção de forma ovoide que reflete as irradiações do ser integral. Espírito, pé-espírito, duplo etéreo e corpo físico, variando de pessoa para pessoa em variações cores, odor, forma, tamanho e luminescência. No espírito desencarnado, a sua aura é apenas o reflexo do espírito e do seu pé-espírito. Pode ser percepcionada por médios e clarividentes. Como vemos, portanto, ou seja, no ser humano a aura é muito mais enriquecida, porque ela, além do campo magnético que está à volta do corpo provocado pelas células, não é? Como eu expliquei anteriormente, que é o somatório de todas as células, que compõem o corpo humano, não é? Portanto, vão criando esse campo. Portanto, depois também tem outros campos que influem na aura do ser humano e também dos animais e também das plantas. Não na mesma dimensão, mas cingindo-nos agora ao ser humano. Portanto, temos o campo magnético do corpo, temos o campo eletromagnético do duplo etéreo, não é? Que é o fluido vital que faz a ligação do pé-espírito ao corpo físico. Vai influenciar depois a aura o nosso pensamento, que vai irradiar para esse campo, e também a qualidade dos nossos sentimentos e emoções. Portanto, todos esses aspectos vão ter uma influência na aura.
Nas obras da codificação espírita não encontramos nenhuma referência ao termo aura. Encontramos na Revista Espírita de dezembro de 1862 a referência que se pode relacionar. E Kardec aqui refere: sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, formando para eles um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome pé-espírito, e cujos elementos são colhidos do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une a um corpo, aí vive com o seu pé-espírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corporal, e é o intermediário das sensações percebidas pelo espírito. Mas o pé-espírito não está confinado no corpo, como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Ou seja, como eu estava a explicar, esta irradiação, e aqui fala a radiação do pé-espírito, que tem a influência dos corpos que eu expliquei, vai enriquecer a aura, portanto, além do campo magnético gerado pelas células. Na vibração da aura, do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, se ajustando às emanações do corpo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital, o duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante na criatura. Nas reentrâncias e ligações sutis desta túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos, das metas que demanda. Portanto, sabemos que tudo permana do pensamento. Quem não está familiarizado com a doutrina, ou que está aqui pela primeira vez, portanto, pode achar um pouco estranho, mas todas as nossas ações, portanto, permanam do pensamento. A gente não faz nada que não tenhamos pensado antes. Portanto, daí este aspecto, o pensamento é que improvisa, portanto, antes de mais as ações que nós vamos promover. Sabemos que tudo é energia. Nossos pensamentos e nossas palavras são as maiores fontes de transmissão de energia de que dispomos. Podemos alcançar pessoas a quilómetros de distância com nossas emanações energéticas, tanto positivas quanto negativas. O ser humano absorve os mais diversos de tipos de energias, de forma automática, e as metaboliza em sua estrutura energética, denominada de pé-espírito. Essa absorção e metabolização ocorre de forma automática por um processo inconsciente. Ora, nós, no ambiente, em todos os ambientes onde possamos entrar, entrando em sintonia com o ambiente, nós vamos metabolizar essas energias, vamos absorvê-las. Portanto, é uma questão de sintonia. Absorvendo energias dos ambientes onde está inserido, de elementos presentes na natureza, de processos orgânicos e pensamentos advindos de outros seres encarnados ou desencarnados, com os quais entra em sintonia vibratória. Isto significa que as energias absorvidas pelo indivíduo são em sintonia com o padrão vibratório em que ele se encontra em cada momento, ou seja, o seu complexo energético funciona como um filtro que absorve apenas as energias com as quais sintoniza. Portanto, aqui demonstra que nós só vamos absorver as energias de acordo com a sintonia que nós estamos. Sejam elas boas ou más.
Se o indivíduo está equilibrado, harmonizado, vibrando no bem, o seu filtro promove a absorção de boas energias que decorrem do seu nível vibratório, bloqueando a absorção de energias negativas. Normal. Se está desequilibrado, desarmonizado nas suas emoções ou invigilando nos seus pensamentos, o seu nível vibratório promove a assimilação de energias negativas e bloqueia a absorção de energias positivas. É o inverso. Torna-se compreensível que, se absorvemos energias de um padrão energético com qualidade positiva ou negativa, a metabolização dessas energias produz reações energéticas de qualidade similar, que se distribuem pelo nosso corpo perispirítico e físico, promovendo o bem-estar ou mal-estar inerente ao tipo e qualidade de energia absorvida. Também podemos inferir que o padrão vibratório energético absorvido, uma vez metabolizado no nosso complexo perispirítico, reforça o padrão vibratório que nos permitiu a sua absorção. Isto quer dizer o quê? Que nós, se estivermos num padrão negativo, quanto mais nós permanecermos e fortalecermos esse padrão, não é? Quanto mais emitirmos energia nesse padrão vibrativo, nós o vamos fortalecer. Portanto, depois mais difícil vai ser de sairmos dele. O exemplo disso é os casos de depressão. Os casos de depressão são casos em que as pessoas estão naquele ciclo viciado de perda, normalmente tem a ver com perdas, porque a depressão está muito ligada à escassez ou perdas, que tem a ver com a tristeza, depois gera essas emoções que geram estes conflitos, não é? A vigilância bem direcionada permite sintonizar e absorver energias equilibradas que reforçam o equilíbrio e bem-estar físico, psíquico e espiritual, gerando uma boa sensação agradável de bem-estar. A coloração da aura. A aura, enquanto campo de luz e de irradiação, tem uma cor, ou melhor, uma mistura de cores onde é possível distinguir tons dominantes. Convém realçar que ninguém tem cores fixas na sua aura. Portanto, as cores são sempre misturadas. Essas cores são muito variáveis ao longo do dia e acompanham naturalmente os estados emotivos que se experimentam. Portanto, dependente das emoções que as pessoas vão experimentando ao longo do dia, a aura vai variando de coloração. O que se pode clarificar é que cada pessoa possui cores e tons dominantes, isto é, cores que são mais frequentes ou mais persistentes. No que estudamos, encontramos os seguintes significados de coloração da aura. Portanto, estas colorações, é óbvio que quem tem mediunidade e visualiza as auras tem mais... tem como aferir estas situações, mas de uma forma geral, portanto, o negro significa malícia, ódio e intenção de controlar e dominar os semelhantes. O cinza significa tristeza, desânimo, medo. Castanho significa egoísmo, vaidade, avareza, ciúme. Vermelho significa irritabilidade, portanto, a cólera, sensualidade, dinamismo, autoridade. O azul significa paz, felicidade, devoção, afeição, ternura, não é? O amarelo significa intelectualidade, capacidade de raciocínio, vivacidade de comunicação. O verde significa simpatia, equilíbrio das emoções e pensamentos, mostra um forte amor pela natureza e pelos animais. Laranja significa orgulho, ambição, stress, ansiedade, vitalidade. Rosa significa amor, ternura, sensibilidade, arte, carinho, compaixão. E o violeta significa altruísmo, intuição elevada e ativação dos poderes psíquicos. No odor da aura. No livro Técnicas da Mediunidade, por Carlos Torres Pastorini, encontramos as seguintes referências. Mediunidade olfativa.
Digna de menção, embora não muito citada, a capacidade da sensação olfativa do plano astral. Os médiuns percebem e distinguem 3 tipos de odor desse plano. Primeiro, o odor da aura da pessoa, suave e agradável quando há elevação, acre e insuportável no involuído, ou em quem está envolto em fluidos pesados por vícios habituais e degradantes. Terceiro, o odor dos sentimentos, perfumado, de flores quando bons e féticos quando maus ou raivosos. Interessante anotar que as pessoas possuem tipos de odor característicos individuais, que podem ser identificados mesmo de longe, desde que exista ligação fluídica entre a pessoa e o sensitivo, de tal forma que é possível dizer quais os tipos de pensamento ou sentimentos que determinada pessoa está emitindo naquele momento, mesmo que os dois estejam separados por longas distâncias. Já o odor da aura só é percebido de perto. As formas que possamos ter da aura. A aura pode apresentar variadas formas e dimensões, consoante a elevação do espírito e o seu estado de equilíbrio. Aqui, como vemos aqui na figura A, a pessoa comum ou pouco espiritualizada pode ir até 10 centímetros além da superfície do seu corpo. Na B, pessoa espiritualizada pode ir até 50 centímetros, podendo ser percebida várias camadas de diferentes intensidades. Na C, nas pessoas espiritualmente evoluídas, mensageiros espirituais e mentores dirigentes, as suas respectivas auras podem dilatar-se por alguns metros além dos seus corpos. Por isso, quando vistos pelos clarividentes, apresentam-se envoltos em radiante luminosidade. No D, nos seres crísticos, suas auras envolvem todo um planeta e seus satélites. Aqui na questão das auras, estando harmonizada ou desarmonizada. A aura harmonizada significa uma pessoa espiritualizada, que já alcançou considerável autodomínio dos seus pensamentos, emoções, paixões e desejos. Se esforça todos os dias por melhorar, procurando fortalecer-se, fazendo bem. Uma aura deformada, geralmente, são pessoas pouco espiritualizadas, com baixo nível de autodomínio, cultivando estados mentais negativos, tais como estados de orgulho, egoísmo, avareza, ciúme, sensualidade, vaidade, ódio, crueldade, cinismo, cólera, tristeza, medo, cobiça, ansiedade, frustração, desânimo, maledicência ou apegadas a vícios como tabaco, droga, álcool, gula ou luxúria. É importante aqui realçar que não é só uma questão da aura conturbada, portanto, é também, por exemplo, uma pessoa, um alcoólico viciado, uma pessoa viciada em tóxicos, não é? Em drogas pesadas, ou também, no caso, do sexo. A pessoa, quando desencarna, pode ter o pé-espírito deformado. Portanto, o pé-espírito, a pessoa pode ficar completamente, aquele espírito fica completamente irreconhecível. Portanto, daí a importância de compreender que estes estados mentais negativos devem ser corrigidos, não é? Devemos fugir deles, não é? Toda a gente os experimenta, não é? Mas o importante é tentar controlar o psiquismo por forma a fugir destes estados negativos. Estes estados negativos promovem a produção de fluidos tóxicos, que são fruto de suas desarmonias mentais e emotivas, os quais posteriormente precisam ser expurgados, um efeito devastador sobre o corpo. Com o tempo, esses tóxicos ou resíduos perniciosos do submundo astral, ainda aderidos aos pés-espírito, tendem a petrificar-se e assim impedir as relações normais do espírito com o meio ambiente. Então devem ser
desagregados com toda a brevidade possível, para que a luz fulgurante na intimidade da alma possa fluir como divina profilaxia sideral, limpando a delicada vestimenta perespiritual. Durante a decantação desses resíduos letérios, que se efetuam nos charcos do astral inferior, ou quando se transferem para o corpo carnal, é que então se produz a dor e o sofrimento desagradáveis, mas sempre de salutar benefício para a alma. Eis a razão por que certas religiões ensinam que a alma só alcança o céu depois que passa pelo purgatório, devendo expurgar de si as crostras perniciosas que o pé-espírito obscurecido pelo pecado adquire em seus desequilíbrios psíquicos. Portanto, aqueles estados que eu estava a falar anteriormente, estes estados que eu colocava aqui, o que é que eles vão fazendo? Portanto, à medida que nós vamos mantendo este tipo de estados, vamos intoxicando o pé-espírito com fluidos, ao ponto de podendo deformar o próprio pé-espírito, como expliquei. Este livro, Fisiologia da Alma, ditado pelo espírito Ramatis, explica muito bem esta questão dos fluidos e as consequências deles. Portanto, muitas das nossas doenças, ou todas, não é? Umas com mais intensidade, outras com menos, mas aqui falando especialmente no câncer, não é? Que muitas pessoas, se calhar, têm curiosidade de como é que se desenvolve-se através destes fluidos, que vão sendo acumulados no pé-espírito e depois vão acabar por se materializar no corpo físico. E quem quiser ter um maior aprofundamento sobre esta matéria, esta obra traz explicações muito assertivas e muito compreensíveis relativamente a essa matéria. Para se perceber as consequências, não é? Dos estados que nós vamos cultivando depois na nossa alma, não é? No nosso espírito e refletido no nosso corpo. Para adquirir saúde física e espiritual, é importante praticar exercício físico, acho que todos sabemos, não é? Caminhadas, corridas, outro tipo de exercícios, natação, fazer uma alimentação regrada, eliminar vícios da gula, tabaco, drogas, sexo, também muito importante. Iniciar a retirada das carnes da alimentação, portanto, isto também é um aspecto importante aqui nesta obra. Não fazer com modificações drásticas, aconselha Ramatis. Aconselhamos gradativamente adaptações do regime da carne, de suíno para do boi, do boi para o de ave e do de ave para a de peixe e mariscos. Após disciplinado exercício em que a imaginação se higieniza e a vontade elimina o desejo ardente de ingerir os despojos sangrentos, temos certeza de que o organismo estará apto para se ajustar a um novo método nutritivo de louvor espiritual. O espírito adquire a saúde quando se habitua à prática da bondade, da paciência, da humildade, da pureza, da honestidade, do amor, do altruísmo, da filantropia, da frugalidade, da renúncia ou da simplicidade. Portanto, estas são recomendações deste espírito que nos trouxe esta obra. Quem quiser aprofundar pode procurá-la, ela está disponível na internet, em PDF, portanto não será difícil. Pronto, e com isto chegamos ao fim desta apresentação. Espero que ela tenha servido para ampliar os conceitos e a compreensão dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, o que é que eles geram, não é? E pronto, vamos.